Bom dia, bom dia. Jesus é o Senhor, louvado seja Deus, o Criador de todas as coisas. Hoje eu quero falar um pouco da semente, né? E o regar, o plantar e o regar. É muito importante a gente sempre estar falando do nosso Senhor. É sempre importante a palavra de que não é para deixar escondido nada, não é para guardar para mim, entendeu? As coisas. Sempre passar pra frente, porque sempre vou estar. Ele vai estar alcançando alguém, entendeu? Ele quer alcançar as pessoas e assim. Eu não tenho que entender esse processo, só tenho que fazer porque o agir do Espírito Santo é que vai fazer, entendeu? Acontecer. Então, é que nem o. Como que eu posso dizer? É que nem o processo do plantar a semente e o regar, né? A gente vai, imagina como que eu vou plantar a semente, como que vai ser regado, a gente não tem que entender o processo, mas a gente tem que fazer o procedimento. Você quando planta uma árvore, uma planta ali, você sabe que você colocando na terra e aguando, ela vai florescer, ela vai crescer, vai nascer, vai crescer, florescer e dar seus frutos. Então você não, né, qualquer um consegue fazer isso. Não precisa ter um entendimento em, né, ser expert aí na agronomia, tem que fazer o procedimento. Então, o procedimento de plantar, regar, através dele a gente passa a palavra. Vamos supor, na virada do ano, né, uma pessoa chegou até a mim que eu já tinha voltado lá. Na época era do mundo, mas aí eu cheguei lá bebendo cerveja e tal. A pessoa me atendeu, eu procurei, tava procurando um sorvete, um picolé. Não tinha do sabor, enfim. Passaram sim alguns meses, eu voltei lá, já tinha acontecido tudo que eu, né, esse processo. Eu tinha me convertido, nosso Senhor, a presença dele veio até a mim. Então ela não sabia, ela achou que eu estava no mundo ainda. E pela conversa dela, eu senti que ela era uma pessoa temente ao nosso Criador. Eu tô falando baixinho porque eu tô próximo aqui da janela, não quero acordar o pessoal. Bom, enfim. E aí eu senti que ela era temente ao Criador. E ela falou, feliz ano novo, que... E travou bem na hora, né? Que eu senti que ela ia falar assim, que Deus te abençoe, né, tal, só que ela falou assim que 2023 seja melhor que 2022. Ou seja, a gente nunca deve travar, nunca deve ter medo de falar do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus, porque que nem as pessoas falam pra mim, ah, pô, legal essa sua nova fase, né? Então assim, eu digo, não é uma nova fase, porque nova fase ela pode ser mudada, uma outra nova fase, entendeu? Não, é uma mudança de posição, entendeu? É uma mudança de posição, um posicionamento. Então tem pessoas que até hoje não se posicionaram perante ao nosso Criador, mas se posicionam às coisas mundanas, às coisas dos homens. Então o processo do regar, do plantar, não é você chegar ali e ficar pregando a palavra para a pessoa, mas se ela tivesse ali ela falando assim, que Deus, que Deus te abençoe, Jesus te ama, sei lá, alguma frase. Ali ela poderia ser mais uma pessoa que estaria regando pra mim naquela época que eu fui quando eu estava muito louco ainda, entendeu? E então vamos lá. Eu também quero dizer sobre este, não sei se vai dar pra ver aí, mas aqui tá um livrinho na minha mão. Não aparecia porque
a câmera vai estar escura, né? Então, mas aqui tá: Deus escolheu você. Amém? Meu irmão, Deus escolheu você. É um livrinho pelo qual foi alcançado pelo nosso Criador. Depois é uma outra história isso aí. E eu estou aqui com a espada, a espada, a palavra do nosso Senhor, o alimento nosso, o pão de cada dia. Então, meus amigos, ó, eu quero falar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador, né, ela nos adverte a respeito das circunstâncias e atitudes que podem impedir qualquer pessoa que tenha recebido a semente da palavra profética e do evangelho de produzir uma boa colheita, né, de dar frutos. Então, eu não sei se vocês já ouviram dizer da parábola do semeador, mas Jesus ali, ele disse em parábolas, né, para o pessoal, para o povo ali naquele momento, porque eu vou explicar certinho para vocês. Porque era necessário para ele dizer em parábolas, porque para aquele povo ali não era para ser revelado, né? Mas para certas outras povos, para os outros povos poderia ser revelados. Ou seja, nós estamos tendo a bênção de ter essas revelações, né? Então eu quero que vocês prestem bem atenção na parábola quando ele semeava. Uma parte caiu no meio do caminho e as aves comeram. As outras caíram em pedregais, né, que não tinha bastante terra. As outras caíram em espinhos e as outras caíram em boa terra. Então está escrito assim: Senhor Jesus, que caia a escamas dos olhos de quem estiver aqui ouvindo, Senhor. Que abra os olhos do coração, o entendimento para que essa pessoa possa entender, meu Senhor. Vamos lá, então Jesus começou ali falando por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma boa parte da semente caiu caiu ao caminho, no pé do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outros a 60 e outros a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os Elias, acercando os discípulos, perguntaram: por que o senhor fala em parábolas? Aí ele fala: porque a vós é dado o conhecer e os mistérios do reino dos céus, os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se dará, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumprem as profecias de Isaías, que diz: ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis, e vendo não vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos,
e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver os que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Ou seja, muitos profetas e justos, né, desejavam ouvir o que a gente está ouvindo e não ouviram nessa época, né? Então, assim, vamos lá. A parábola do semeador, ela se resume aqui, ó. Sabe aquela semente que caiu no meio do caminho? Então tá, vamos lá, aqui ele explica. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, né? Antes, é de pouca duração. E é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Amém? Se você estiver aí, estiver compreendendo, dê glórias ao Senhor. Glória ao Senhor. E aquela coisa, a oração ela é muito importante no momento, todo momento. A oração, o que ele quer que eu passe para vocês é que, de verdade, você não precisa ir um templo, que nem, né, diziam que o templo era em Israel, outros diziam que era lá pro lado, não sei, enfim, eram dois lugares, mas os judeus, acho que os judeus falavam que era no templo porque o templo era lá, enfim. E então ele fala que, em verdade, eu digo, né, que nem em Israel e nem em outro lugar você será adorado, não só lá será adorado a Deus, né? Ou seja, eu sinto que ele quer dizer é que basta a gente seguir a palavra aqui na Bíblia, né? Ele pedir compreensão, que os olhos caiam as escamas, que o coração tenha o compreendimento, mas você ajoelhando ali, ter aquele sentimento do puro coração, você já é um temente ao nosso Senhor, ao Criador, ao nosso Senhor Jesus. Então é isso, eu acho assim, como aconteceu comigo, é o que ele quer que eu diga para vocês. Aconteceu comigo que eu em casa sozinho, tomando cerveja ali, né? Mal eu sabia que estava sozinho. Eu estava com ele já ali, entendeu? Sempre eu falava, né? Alguns amigos perguntavam, e aí, com quem que você vai? Aí eu falava assim, vai eu e Deus. Nunca sozinho, né? Sozinho jamais. Então, tirei aquela palavra de estar falando assim, tô aqui em casa sozinho. Não, eu falava assim, tá eu e Deus. É muito bom isso. Mas eu falava assim, né? Falava com a inocência de uma criança. É isso que ele nos quer. Com a inocência de uma criança. Um coração puro, um coração inocente, um coração limpo, né? E então foi assim que aconteceu. Eu cheguei no meu quarto tomando cerveja. Então assim, ele quer que você vá a ele da forma que você estiver, meu amigo. Se você quer parar de fumar, se você quer parar de beber, se você quer parar de usar drogas, se você quer parar de sei lá, de ser a pessoa que você é, que você sente que não é uma pessoa legal, uma pessoa. Você primeiro. Então busque o nosso Senhor, porque Ele vai tirar. Não tenta entender o processo, meu irmão. Não tenta entender. Só faça, só faça, só faça. Entendeu? Eu peguei e fui simples de coração. Fui lá abrir a Bíblia, tomando cerveja. E de repente as palavras mudaram. E ali começaram a conversar comigo. Começaram a conversar comigo.
E eu comecei, né, a chorar naquele momento e a ria, chorava, agradecia e pedia perdão por tudo que ele fazia, por tudo que eu fazia ao meu corpo de mal, né? Então, naquele momento ali eu tive a certeza. É como se eu pegar assim a Bíblia e colocar, imagina aí, se você estiver até esse momento aí, então imagina eu colocar aqui a Bíblia atrás de mim, né, e eu vou falar assim, você sabe, você crê que essa Bíblia está aqui atrás de mim? Né, você vai falar assim, ah, eu creio, vamos supor, você não viu eu colocando, ah, eu acredito. Mas eu tenho a certeza, eu sei que ele existe, entendeu? Então, assim, eu sei que ela tá aqui atrás de mim. Então, a palavra do nosso Senhor, ela é verdadeira, ela é verdadeira. E outra coisa, às vezes as pessoas, e ele tá voltando, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas tem mais de não sei quantos mil anos. Se você for para comparar a vida eterna com essa vida medíocre humana que a gente tem, um simples humano, né? Que vive aí seus, vamos colocar, chutar longe aí 110 anos. O que que é uma vida eterna? Quando ele fala assim, estou voltando, passaram-se 5.000 anos pra gente, pra ele são 5 horas, 5 segundos, vai saber o que que é, entendeu? Porque, que nem dizem, para o Nosso Senhor, 1.000 anos é como se fosse um dia, né? Mas eu acredito que seriam horas. Então, assim, acalme seu coração e só faça o que ele pediu para fazer, que é seguir a palavra dele, andar pela palavra. Então, gente, vamos lá. Ó, quem achar a sua vida, perder perdê-la-á. Quem Quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem recebe a você, no caso, como temente ao Criador, recebe a Ele, né? E quem recebe a Ele, recebe aquele que enviou Ele, que é o Pai. É pelo fruto que se conhece a árvore. Por tua palavra será justificado e por tuas palavras será condenado. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é jogado fora. O que sai da boca, ela procede do coração, né? Três coisas que não voltam, né? A oportunidade, naquele momento, vamos supor, a oportunidade de você estar ouvindo a palavra até aqui e a palavra, né? A palavra maldita ali. Então são três coisas que não voltam. Então, a palavra tem um poder, a palavra tem um poder. Pela palavra ele começou, haja luz. Pela palavra ele edificou esse mundo, criou todas as coisas. E pela palavra ele nos dá o alimento dele. Pela palavra a gente tem que caminhar. Então a palavra ela tem poder. Se você não segue a palavra, é como se dois cegos, um guiasse o outro. Se um cai no buraco, o outro também cai, né? Ambos cairão no buraco. Sabeis os sinais, né, que ele dá. Porque a gente reconhece o sinal de quando vai chover, de quando vai fazer sol, mas muitas pessoas não conseguem enxergar os sinais dos fins dos tempos. Porque os sinais dos fins dos tempos estão aí já. Então, quem tem ouvidos a ouvir, que ouça. Senhor Jesus, abençoado Senhor seja. Que o Senhor abençoe a cada um que estiver aí, meu Senhor. A família dessa pessoa, os filhos, a todos, meu Senhor.
Jesus é o Senhor, louvado seja Deus, o Criador de todas as coisas. A segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância e de dias demonstrarei a minha salvação. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, o Criador de todas as coisas.